bem? Eu sou a Lari. E eu sou a Lu. E hoje então estamos aqui para falar sobre as nossas viagens de cruzeiros. Sim. Pra quem não viu, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Muita gente veio perguntar sobre as nossas viagens. Então resolvemos aqui fazer um vídeo e pegar as melhores perguntas e responder para vocês. Lá no meu trabalho, muitos clientes perguntam pra mim: e aí, Lu, como é que é essa viagem que vocês fazem de cruzeiro? Eu nem sabia que dava pra viajar de cruzeiro, eu não achava que era tão legal, tem coisa pra fazer? Não tem, lá. Muitas perguntas, então eu ainda falei com a Larissa, vamos fazer um vídeo que a gente responda pelo menos as principais perguntas, a gente só vai encaminhando pra quem quiser saber as respostas. Então, vamos começar pela primeira pergunta, que é... A primeira pergunta foi se a gente comprou por agência ou por conta. Então, gente, essa é uma pergunta que nós nos fizemos muito quando a gente decidiu pela primeira vez viajar de cruzeiro. A gente pesquisou bastante, muito mais a Larissa do que eu, mas a gente, pelas nossas pesquisas, muita gente tem dificuldade em comprar direto com a empresa. E isso eu tô falando especificamente da MSC, que foi o que a gente já viajou, tá? O que acontece? A MSC é uma empresa de cruzeiro muito grande e que eu não acho que ela tenha um suporte muito bom pra gente entrar em contato diretamente com eles pra comprar, tá? Então não facilita muito, o site não facilita muito. Então, quando a gente decidiu comprar, a gente foi hiper, mega bem recebidos pela CVC, aqui de Lages. A Ed, que é a gerente aqui da CVC de Lages, nos recebeu maravilhosamente bem, tirou todas as nossas dúvidas e sempre resolveu tudo pra gente. Então, desde o início, a gente sempre teve preferência, até nas nossas outras viagens, de comprar sempre por agência, porque isso dá uma certa segurança pra gente em relação a, talvez, problemas que possam acontecer. Inclusive, na pandemia, foi assim, né? Então, como vocês sabem, né, 2020 foi a pandemia, nosso primeiro cruzeiro foi em 2019 e logo depois que a gente voltou desse cruzeiro, a gente já comprou o próximo que iria ser em 2020, que ia ser a travessia, justamente em março de 2020, né, que foi o grande lockdown do Brasil, a Europa estava fechando os portos, os aeroportos, então a nossa viagem foi cancelada. Então foi aí que a gente realmente viu o quanto é bom comprar com agência. Toda essa dor de cabeça de remarcações, de resolver isso, resolver aquilo, a CVC resolveu para nós. Então, foi 2 remarcações, né? A gente remarcou para 2021 foi remarcado para 2022, então toda essa burocracia a agência fez por nós. Então... E assim, a gente teve, claro, muita frustração, muita dor de cabeça. Na época, inclusive, a CVC, até se situar, entender o que estava acontecendo, já foi complicado de conseguir remarcar, de dizer pra gente se a gente teria essa remarcação, se não teria, se seria ressarcido o valor ou se eles iam dar uma nova viagem. A gente ficou muito perdida. Mas eu digo pra vocês, algumas vezes eu tentei ligar pra MSC pra tentar perguntar se ia ter, se não ia ter, porque era uma dúvida muito grande. Vai ter, não vai ter? Vão parar mesmo os navios, vão voltar? E, gente, impossível falar com eles. Por telefone, por e-mail, é bem complicado. E isso, a CVC deu pra gente muita segurança. No sentido de que eu vou resolver, eu vou marcar pra vocês a nova viagem, quando tiver tudo certo eu chamo vocês. A gente fica um pouquinho ansiosa, né? Então, se é uma novidade pra nós, imagine pras agências de viagem, né? Então todo mundo ficou perdido, sem saber o que estava acontecendo direito. Então, mesmo assim, esse respaldo que a CVC teve com a gente, de né, ser franca e tentar resolver da melhor maneira possível, aconteceu. Nossa viagem foi remarcada então para 2022, 2 anos depois, trocou o navio, trocou a rota. Toda hora trocava a rota, toda hora trocava o navio, mas enfim. Aconteceu. Quem resolveu isso pra gente foi a CVC, por isso a resposta a gente sempre compra por agência. Então, viagens grandes, a gente sempre recomenda então por agência. Sim. Vamos à segunda pergunta, que é... Perguntaram se o navio era all inclusive de comida e bebida. A MSC trabalha da seguinte forma: todas as refeições são inclusas no pacote, tirando os restaurantes de especiarias, tipo restaurante de sushi, restaurante de carne, isso é sempre à parte. Porém, são os restaurantes que tem além da comida tradicional do navio, né? Restaurantes que eles têm como se fossem terceirizados ali dentro. Então esses são à parte, né? Porém, todas as outras refeições, gente, é comida o dia inteiro. Pra vocês terem uma noção, o navio que a gente fez, o MSC Poesia de 2019, o restaurante, depois do jantar, ele fechava ali pelas 3, 4 da manhã, né? E essa travessia que a gente fez no Seaside, ele fechava às 2 da manhã. Então,
Tu tá na balada, tu tá ali dançando, se divertindo, bateu a fome. Dá pra ir lá, Tem comer pizza, alguma tem coisa. hambúrguer, tem batata frita, tem fruta. E as bebidas, a MSC trabalha com um pacote de bebidas. Tem a opção de você ir sem pacote, porém, as bebidas você vai comprando à parte, né? Você tem um cartãozinho no navio, vai passando no cartãozinho e no último dia de viagem, então você acerta a sua conta. Ou a opção do pacote de bebida. Para quem tem curiosidade de saber como funciona a questão de alimentação, é o seguinte, eles têm 2 restaurantes principais. Um que a gente chama carinhosamente de bandejão, que é self-service, você se serve, e é uma imensidão de opções para você decidir, e esse restaurante está sempre aberto 24 horas, só não... 24 horas não digo porque fecha de madrugada, mas 6 horas da manhã tá aberto, então assim... Ali tem comida o tempo todo, fast food é sempre o tempo todo. Pizza, hambúrguer, cachorro-quente, batata frita é direto. E nas refeições principais, café da manhã, almoço e janta, eles têm também o cardápio deles, tá? E esse restaurante é isso que eu falei, self-service, você vai lá, não tem necessidade de uma roupa diferente, do jeito que você tá, tu vai lá e come. À vontade, tá, gente? No café da manhã, o café também tá incluso na alimentação, não precisa pagar a parte ou, enfim, pegar do pacote. Café, suco e chá, né? Isso. Do outro restaurante que eu falei, além desse que é self-service, tem o à la carte, que ele é aberto de manhã, pro café da manhã, almoço e janta. Esse você recebe um menu, você tem um garçom específico para sua mesa, ele vai te atender quem tiver na sua mesa, se for sua família, se for outras pessoas, vai atender especificamente sempre aquela mesa e você vai escolher no menu o que você quer comer, com entrada, prato principal, sobremesa e tudo mais. Esse restaurante, ele já pede um pouquinho mais de requinte no sentido se arrumar. Vão ter dias que eles sugerem que a nossa roupa seja mais social, que seja mais ou casual, chique, ou algum tema de festa também. Então, geralmente, eles pedem assim uma roupinha um pouquinho mais arrumadinha para ir nesses restaurantes. Não pode de chinelo, de bermuda, enfim. Sem camisa. Sem camisa, nesses restaurantes. E aí os pacotes de bebida, a gente funciona da seguinte forma. Tem vários tipos de pacote, tá? De vários preços. Todo mundo da mesma cabine tem que comprar o mesmo pacote. Então eu não posso comprar o pacote alcoólico e o não alcoólico. Não. Como a gente tá na mesma cabine, tem que ser o mesmo pacote. Tem o pacote não alcoólico, que daí inclui coquetéis não alcoólicos, refrigerante, água, energético, sorvete, enfim. Cafés, todos os tipos de cafés. E tem os outros que daí você vai aumentando o valor, tipo o Easy Plus, daí vai depender das bebidas que estão inclusas. Se vai ter álcool, aí tem o pacote com álcool mais básico, aí tem o pacote com álcool um pouquinho mais requintado, que daí tem outros tipos de cerveja, outros tipos de vinho, então isso aí depende muito do gosto de cada um, né? E lembrando que o valor do navio é em dólar, então é convertido em real para nós, se comprar o pacote antes da viagem. E, por exemplo, vamos supor o pacote sem álcool, R$ 1.500 para um navio de 7 dias. Então você vai pagar esses R$ 1.500 por pessoa para o pacote sem álcool para a viagem de 7 dias. Claro que se a viagem for maior, que a nossa travessia que foi 17 dias, o pacote acaba ficando mais caro. Assim, meninas, não comprei o pacote, pisei no navio, vai ser em dólar. E aí então começamos as nossas dicas, que foi uma terceira pergunta que pediram. Dicas para quem nunca viajou de cruzeiro. E fica então a nossa primeira dica, galera, que é o pacote de bebida. O que acontece? Quando você entra no navio, é em dólar. Então tudo que você comprar, por exemplo, um chopp é $5,50. $5,50 de dólar. Na hora que você compra, você vai pagar esse valor em dólar mais 15% em cima desse valor, em tudo. Tudo que você comprar vai ser o valor mais 15%. Se você pagar no cartão de crédito, você vai ter mais o IOF do cartão por ser em dólar. Então acaba, às vezes, ficando mais caro do que o pacote. O que acontece? Com o pacote de bebida, você pode pegar, sei lá, 20 refrigerantes, um atrás do outro, vai ser descontado do teu pacote e você não paga nada mais por isso, é ilimitado. Agora, você vai pegar uma latinha de coca dentro do navio e vai pagar por conta, essa latinha com esses 15%, com tudo, ela vai sair para mais de R$20. Hoje, né? Então, assim, se você é uma pessoa, não, Lu, mas eu não tomo nada, eu não bebo, eu não gosto de beber durante o dia, eu só tomo um refrigerante no almoço, no jantar e uma água de tarde, porque a água tem à vontade, né? Fora do pacote. Beleza, não compro o pacote.
Mas se você tá indo pra descansar, como a gente sempre faz, quer tomar um drink, quer experimentar o menu que eles têm de drinks e bebidas e cafés, pega o pacote, gente. Vale muito a Das 2 vezes que a gente já foi, a gente pegou, mas a gente conheceu pessoas que não tinham pego e todas se arrependeram, tá? Fica aquela situação meio constrangedora de ficar calculando, será que eu posso pegar mais uma água? Será que eu posso pegar mais um refrigerante? Será que eu posso? Então assim, se tu tá indo pra descansar, se tá indo pra tirar férias, a minha dica da Lari é compre o pacote de bebida, seja ele com álcool, sem álcool, o que for. Pelo menos você vai ter ilimitadamente várias opções pra beber. E compre antes da viagem, porque dentro do navio o pacote vai ser em dólar. Então compre antes da viagem. Compre antes de ir, faz no cartão aqui. Dica número 2. Se você é uma pessoa que costuma enjoar em viagem de carro, já andou em balsa e ficou enjoado, vai em brinquedo, em montanha-russa, lá fica enjoado, leva um medicamento teu pra enjoo. Por quê, galera? Não é uma coisa que, nossa, balança demais, você fica nauseado. Não, mas de vez em quando balança um pouquinho, dá uma tremida assim no chão, mas isso assim, não o tempo todo, de vez em quando. A gente tá todo mundo andando em linha reta aqui no corredor, daqui a pouco vai todo mundo junto pro mesmo lado, volta. Às vezes a gente sente o balanço, não é sempre. Mas pra quem tem essa sensibilidade, é bom levar um remedinho pra enjoo. Uma vez me contaram uma coisa que eu não sei se é verdade, mas disseram que se comer maçã verde passa o enjoo. Tem gente que fala que isso é pra grávida, agora se funciona não sei. E uma das coisas que eu acho importante falar é que no navio eles disponibilizam remédio gratuito pra enjoo na recepção, se não me engano. Mas caso vocês já tenham algum que vocês costumam usar, levem pra não se incomodar. E aí que a gente responde uma pergunta que foi: dá pra sentir muita ondulação no mar? Eu fico enjoada só de pensar. Dá pra sentir, claro, como ela falou. Alguns momentos a gente vai indo pros lados, assim, mas se você parar, você vai perceber que o navio tá ondulando. Não é que nem você andar num barquinho que você sente o tempo todo a ondulação, não. Mas se você parar e prestar atenção, você sente suavemente uma ondulação. E quando o navio tá atracado em algum porto, você não sente nada, ele fica paradinho. Mas é bem legal, vocês olharem pra piscina, a piscina sempre tá com ondas. Às vezes você vê a água da piscina mexendo, às vezes tá comendo. Do nada, o prato começa a dar uma tremidinha, assim. É bem normal, isso acontece mesmo. E a gente responde outra pergunta, que se é verdade que a rota argentina, o mar é muito agitado. É verdade. E quem não está acostumado fica mareado. Gente, nessas 2 viagens, o único dia que eu fiquei enjoada, não cheguei a passar mal, mas eu fiquei zonza, tonta, tive que deitar um pouco pra respirar, foi no cruzeiro do MSC Poesia pra Argentina e Uruguai, que foi na segunda noite, que por um acaso estávamos passando por Santa Catarina, nem foi pela Argentina, foi por Santa Catarina. E eles falaram, né, que o mar de Santa Catarina é bem revolto, né, mais pra dentro. A gente tava passando por ondas de 5 metros. Então ali na hora do jantar, depois do jantar eu fiquei meio ruim, eu fui pro quarto, fui pra cabine, deitei um pouco, respirei, tomei um medicamento, um antiemético ali e passou. O que acontece? Nesse dia, diz que a gente pegou ali o mar um pouco revolto, provavelmente havia tido alguma tempestade, alguma coisa por ali, e a gente pegou essa ressaca do mar. Então, à noite, quando fomos dormir, a gente sentia, é como se alguém estivesse embalando a gente na cama. É bom pra dormir, é bom pra dormir. Eu também acho que pode ter sido a gente sentir tanto devido à localização da nossa cabine nessa viagem. A gente tava bem pra ponta do navio, lá na frente. Então, nesse dia que tava mais mexido, a gente sentia ele levantar e baixar. Levantar e baixar. Então, aí pra quem enjoa naquele dia, muito provavelmente iria passar mal, tá? Então fica a nossa terceira dica pra quem quer viajar de navio. Tentem pegar a cabine mais no meio do navio. E não tão em cima. Quanto mais pra cima, mais balança. Quanto mais embaixo e no meio, balança menos. Então nessa travessia, nossa cabine tava praticamente no meio do navio. Então a travessia teve um dia que teve muita ondulação, muito mais do que a gente pegou no Poesia. E foi até engraçado, porque daí todo mundo mesmo andava juntinho assim, e no quarto a gente sentia menos, porque o quarto era bem no meio, então a cabine era bem no meio, então nossa terceira dica é peguem a cabine no meio. Isso. Quarta dica, galera, pesquisem muito bem os lugares que vocês vão parar. Por quê? Como a viagem é de navio, a gente vai parando nas cidades portuárias, né? Ou o navio atraca lá no meio e a gente pega um barquinho do navio e vem até a costa. O que acontece?
Dá uma pesquisada antes para vocês terem ideia do que vocês vão conhecer, do que tem naquela cidade, porque as paradas do navio geralmente são rápidas. Não vou dizer assim, nossa, é bem rapidinho, não. Muitas delas a gente desce às 8 da manhã, volta às 6 da tarde pro navio, mas tem algumas que é meio período. Ó, chegamos ao meio-dia, 5 horas tem que estar no navio. Então, pesquisem bem os lugares que o navio vai parar, para vocês já terem em mente certinho o que vocês querem fazer de passeio, o que vocês querem conhecer. O navio também disponibiliza passeios pagos também em dólar dentro do navio, ou você pode pagar que nem um pacote de bebida ali junto na CVC, ou enfim, quando você for comprar, a tua viagem pode comprar antes os pacotes para passeio. Particularmente, eu e a Larissa até hoje não pegamos nenhum passeio comprado. A gente sempre pegou por fora. Por quê? 2 motivos. Um, que a gente não gosta muito de multidão, tá andando todo mundo muito junto, né? Porque eles fazem grupos e aí vão visitando os lugares. E 2, porque eu sou a chata da foto, né? Então, um grupo inteiro de 20 pessoas ficar esperando eu tirar a foto perfeita no fundo que eu quero não vai dar certo. Então, a gente sempre desce por conta, nós duas. Já aconteceu de a gente pegar transfer e tal do navio, mas o passeio em si a gente sempre faz nós duas por conta, tá? E aí respondemos outra pergunta que é: passar por quais países? Podia descer em todos eles e o valor que pagaram. Então o valor que pagamos, a gente pagou o valor ali que a gente quis, descer no caso, a gente não pagou nenhum valor para a empresa, para a MSC, a gente não fez nenhum passeio com eles, como a Luísa falou. Então a gente dificilmente a gente pegava táxi, a gente pegava patinete, bicicleta, naqueles aplicativos que as cidades tinham, a gente pegava às vezes táxi, mas era bem difícil, a gente fazia praticamente tudo a pé ou com os patinetes e bicicletas que tinham na cidade. Então os países que a gente parou, no MSC Poesia a gente conheceu Uruguai e Argentina. No Uruguai a gente parou primeiro em Montevidéu, depois ficamos 2 dias em Buenos Aires, a gente passou uma noite em Buenos Aires, então deu para conhecer bastante Buenos Aires. E na volta a gente parou em Punta del Este, no Uruguai de novo, e voltamos para Santos. Na travessia do MSC Seaside a gente saiu de Santos, passamos pelo Rio de Janeiro, atravessamos o oceano. 7 dias atravessando. 7 dias atravessando, foi maravilhoso. Aí a gente chegou na Espanha, primeiro em Las Palmas de Gran Canaria, que é uma ilha. Depois a gente foi para Funchal, em Portugal. Depois a gente foi pra Valência, na Espanha de novo? Depois a gente voltou pra Valência. Voltou não, a gente continuou indo, mas voltamos pra Espanha, em Valência. Depois passamos por Marsella, na França. E, por último, Gênova, né? Gênova na Itália. Gênova na Itália, né? Então a gente conheceu 4 países, contando com o Vaticano, né? Que a gente parou na Itália, ficamos uns dias em Roma, conhecemos o Vaticano. Então a travessia foi Espanha, Portugal, Itália e França. E ali pra Argentina, Uruguai e Argentina. Sobre descer em todos os países, deu pra descer em todos os países. A gente tava com um pouco de receio na travessia por causa da pandemia. A gente ficou com medo de alguns países não deixarem de descer. Mas tava tudo tranquilo em relação a isso. A gente desceu em todos eles, bem tranquilo, bem de boa. Todos esses países e os lugares que a gente desceu até hoje, como são regiões portuárias, eles estão acostumados a receber turistas, eles são muito bem preparados para as pessoas que vêm do Brasil, né? Então, não necessariamente você precisa falar o ótimo inglês ou espanhol, enfim, mas dava para se entender. Se tu tem o básico, você vai embora. Perguntar também sobre os valores que a gente pagou. A gente varia muito, varia a quantidade de dias, varia o navio, varia a rota, enfim. Então isso todos os anos vai mudando, vai atualizando. Então o valor é difícil dizer pra vocês certinho quanto que tá hoje em dia. Até porque o valor que a gente pagou em 2019 pra Argentina hoje já é outro valor. Então isso eu indicaria vocês ou a estar entrando no site da MSC, que é essa empresa que a gente fez, ou na CVC pra falar com eles. Eles já passam pra vocês todas as opções que eles têm. E aí então vamos pra 5ª dica, que é a cabine. Na cabine de 7 dias, no navio de 7 dias, a gente até indica vocês para quem quer economizar um pouquinho, pegar a cabine interna, né? Que não tem janela, não tem varanda. Por quê? 7 dias é muito rápido, passa muito rápido. Principalmente se for o primeiro cruzeiro de vocês. Nosso primeiro cruzeiro, a gente nem queria olhar pro quarto. A gente queria conhecer o navio e andar pra lá e pra cá e ficar nas festas e tal. E sempre tava olhando alguma coisa, ou sempre tava na piscina, enfim. O que acontece? A gente não fica tanto no quarto. 7 dias,
sendo que um dos dias o seu é praticamente para embarcar e o outro dia praticamente para descer. Então um navio de 7 dias, tenham em mente que vocês vão aproveitar integralmente 5 dias. Então, passa rápido, então uma cabine interna não tem problema nenhum. Agora, para a travessia, que são 16, 17, 20, 25 dias, dependendo do navio, a gente super indica a varanda. Por quê? O navio, todas as áreas do navio, ela tem música ambiente, ela tem gente conversando, tem coisas acontecendo, então chega alguns momentos que você quer descansar a cabeça. Se você tá numa cabine interna, você tem aquela sensação que tá perdendo a viagem, porque você não tem nem como ver o não céu. Não tá olhando nada. Pensa comigo num freezer. Você abre a porta do freezer, entra e fecha. É isso que você vai ver se você tiver uma cabine interna. Então, na travessia, a gente sentiu falta de poder descansar como se fosse assim, no nosso quarto de hotel, mas sem a sensação de que a gente tá perdendo alguma coisa, porque ficar fechado naquele quarto, sem janela, sem nada, você pensa, poxa, eu podia estar lá fora olhando o mar, eu podia estar aproveitando, e não. O que a gente imaginou? Se a gente tivesse uma varanda, poderia estar com a varanda aberta, olhando a paisagem, olhando aquele marzão maravilhoso, ler um livro, né, na Larissa ali na varanda. Então, se for uma viagem muito grande, indicamos com varanda. Se for uma viagem de 7 dias ou menos, tranquilamente você pode pegar uma cabine interna. E aí mais uma pergunta, que fizeram essa pergunta acho que umas 2, 3 vezes, que foi qual a parte do cruzeiro que a gente não abre mão, que a gente mais gosta, que a gente passava mais tempo. Vamos falar juntos sem combinar. Tá. 1, 2, 3 e... Cassino! Gente, o cassino é sensacional. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais gosta do cruzeiro, até porque a gente não tem isso no Brasil, né? Ainda bem que a gente não tem no Brasil. Graças. Então, no cruzeiro a gente gosta muito de final de festa, início de festa. A gente vivia no cassino. Não estamos incentivando ninguém a ficar fazendo jogos de azar. Mas, gente, pra matar um tempo, pra dar umas risadas, a gente não é de jogar, vamos jogar dinheiro fora. Não, a gente joga ali $2, $1 pra brincar mesmo e a gente dá muita risada. Gente, é demais. A gente ia pras festas, às vezes, baladinha do navio e tal. Dava umas 3 horas da manhã, eu e a Larissa, a gente se olhava assim, vamos pro cassino? Então, é bem legal, gente, é bem divertido. Então, se for de... Acho que teve mais uma pergunta ali, né, de qual lugar vocês não abrem mão. É o cassino. E tinha mais uma pergunta qual lugar que a gente mais ficava. Gostou, que a gente mais ficava. Era o cassino, né? Então vamos pra 6ª dica, galera, que é vão no teatro. Sério, as apresentações de teatro são maravilhosas. São bem tipo Broadway, como eles fazem a propaganda aqui. É estilo Broadway, realmente os espetáculos são muito legais. Não, mas eles falam que é estilo Broadway. Tô brincando. Realmente é fantástico, gente. Vale muito a pena pra quem gosta, pra quem quer se divertir, ver uma coisa diferente. Tem espetáculo de dança, tem de mágica, tem de humor. Talentos. Show de talento. O melhor dia é o show de talentos da tripulação. Eles fazem um dia que toda a tripulação pode ir lá mostrar os seus talentos. Seja cantar, seja fazer mágica, seja fazer pirueta. É bem legal. Uhum. Então fica a dica pra vocês, vejam o teatro. 7ª dica, e essa vai para você, mulher que já tá pensando no look, já tá pensando como é que vai se arrumar. Gente, não pode levar chapinha, secador e babyliss. Nem ferro de passar, tá? Nem só pra constar. Tem gente que leva, tem gente que leva. Mas eles deixam bem claro no regulamento do navio que eles podem já no check-in tirar isso da tua mala e dar um fim, enfim, te devolver na volta, não sei o que eles fazem, nem quero saber. Mas assim, indico vocês já se prepararem, ó, já fazendo propaganda, né, lá do meu salão, vocês me conhecem. Quem não consegue muito bem arrumar o cabelo aí sem chapinha, sem secador, faz um alinhamento de fios, faz um botox, alguma coisa, porque no quarto só tem aquele secadorzinho de hotel, que é um soprinho assim, ó, que não faz vento, que não faz nada. Então, mulherada, se preparem quanto a isso, tá? E quanto aos looks, tem várias festas no navio. As duas que são mais convencionais, que sempre tem em todo navio, é a noite de gala e a noite do branco. São as duas que sempre tem. Tem outras que eles fazem tropical, fantasia, lá, mas a noite do branco e a noite do comandante, que é de gala, sempre tem. Então já separa um look todo branco e um look de gala pra arrasar nas fotinhos e marcar a gente lá depois com as dicas e mostrar que vocês viram o nosso vídeo. A 8ª dica, galera, é pra quem vai fazer a travessia ali em março, abril pra Europa, porque aqui é quente.
né? Então, os primeiros dias da travessia, até a gente chegar na linha do Equador, tava bem quente. Deu para aproveitar muito a piscina. Porém, depois que a gente atravessa a linha do Equador, que a gente tá chegando mais perto da Europa, tá frio. Tá frio, porque lá para eles é a primavera. Tá com o início da primavera, porém tá friozinho. Então esqueça a piscina, depois da linha do Equador, biquíni e tal, já não dá mais pra usar. Então aproveitem muito o calor antes da travessia, que depois tem a piscina térmica, dependendo do navio, tem piscina coberta e tudo, mas mesmo assim, quem gosta muito de piscina, sol, enfim, é melhor, bem melhor, aproveitar antes de atravessar a linha do Equador. E aí vamos para uma pergunta que é: qual foi a experiência mais fantástica que vocês tiveram? São várias. A minha, galera, foi quando estávamos chegando, passando pelo Estreito de Gibraltar. Era umas 5, 6 da manhã. Então, um lado era a Europa, outro lado era a África. E, gente, foi fantástico. Um lugar lindo. Tava à noite, a gente via os faróis que estavam dos dois lados. Gente, lindo. Passar por Gibraltar de madrugada foi fantástico. É Europa e África? É. Não é Ásia? Não era Marrocos que a gente tava vendo? E Marrocos pra onde? Não é Ásia. África? É África. Só vou... Gente, pra mim, tiveram várias experiências fantásticas, mas uma que me marcou muito foi um dia que a gente tava tomando café da manhã e eu olhei assim pro mar e comecei a ver umas coisas assim na água. Quando eu fui ver, era um monte de golfinho pulando assim, ó, e seguindo o navio. Coisa mais linda. E todo mundo levantou, foi correndo pra ver. E, inclusive, um tripulante veio correndo com o celular pra filmar. Ele falou: olha, em 7 meses, 7, 8 meses que eu tô aqui no navio, eu não tinha visto nenhum animal ainda. Então, tipo, os golfinhos deram um show pra todo mundo. A gente chegou a aplaudir eles no final, porque tava muito fofo de ver. Fora isso, teve várias experiências maravilhosas. A travessia em si é uma experiência maravilhosa. Você ficar 7 dias sem ver terra, só mar, é maravilhoso. Gente, pra quem gosta de mar... É muito legal porque durante a travessia teve um momento que na água tinha um monte de algas. Algas, assim, boiando. A gente nunca tinha visto também. Então, a travessia em si é fantástico. Porque a gente vê muita coisa, né? A gente vê os golfinhos, as algas, a gente vê a diferença do céu, a cor do céu parece que fica diferente, o mar muda. Teve um momento, quando a gente passou do Estreito de Gibraltar, o mar mudou completamente, virou mais batido. Então é muito legal, assim como quando a gente foi pra Argentina, a gente tava chegando em Buenos Aires, nossa, muda completamente, né? Então é muito legal. É muito fantástico ver essa mudança de oceano aí que acontece, então é bem show. E uma pergunta que teve acho que mais 5 vezes aqui é: qual vai ser a próxima viagem de cruzeiro? Rufem os tambores. Tarará. Galera, nosso objetivo de vida é fazer pelo menos uma por ano. Então, talvez aí, se tudo der certo, ano que vem já sai mais uma viagem de cruzeiro. Estamos ansiosos, aí se tudo der certo, vamos pensar em um vlog ali pra fazer no cruzeiro, pra mostrar pra vocês mais coisas. Mostrar tudo, como que é. Caso vocês tenham mais dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários pra gente saber. E quem sabe fazer uma parte 2 desse vídeo. E é isso aí, galera. Obrigadão aí. Um beijo. Até mais.